Alô, boa tarde, estamos de volta para a segunda edição dessa sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Meus queridos amigos, trago uma notícia realmente bombástica, com microfone ruim e tudo, Aliás, a notícia é tão bombástica que mesmo sem microfone eu viria aqui para dá-la, ainda que por mímica, porque o assunto realmente, meus amigos, vai esquentar a cabeça de muita gente tentando entender o enigma da notícia de hoje, ou o enigma que ela comporta. Bem, pergunte a um bom entendedor da política norte-americana ou de geopolítica o que ele fará no dia 18 e ele responderá: ficarei ligado na sentença do juiz João Merchan a respeito da condenação de Donald Trump, que foi condenado por 34 crimes, não é? No juizado de Nova York, todo mundo está sabendo dessa história. Então, dia 18, a data que o juiz Merchan tinha dado para dar a sentença a Donald Trump, seria o dia em que todo mundo ficaria ligado no lance. Eu disse seria. Disse seria porque isso já não acontecerá. O juiz Merchan estranhamente suspendeu, adiou a sentença para depois das eleições. Adiou a sentença, creio que lá pelo dia 24 de novembro, ninguém sabe bem ao certo, mas parece que a data para a sentença, então, agora ficou para a segunda quinzena de novembro. A eleição acontecerá no dia 5 de novembro, 5 ou 3 de novembro, realmente as datas estão confusas, mas será no começo de novembro. E agora, então, a tão esperada sentença a Donald Trump sairá só na segunda quinzena, depois das eleições. Isso é uma notícia bombástica pelo seguinte, porque muita gente já estava dando como certa a condenação à prisão de Donald Trump. Tanto é que eu noticiei aqui há alguns dias que até mesmo a Guarda Nacional estava ocupando prédios em Nova York para, enfim, resolver problemas de distúrbio caso Donald Trump tivesse que sair com algemas do tribunal. Pois é. Até mesmo os sindicatos de polícia de Nova York já estavam planejando dar um dia de folga, uma licença médica para todos os policiais naquele dia, para que as forças militares, a defesa nacional, entrasse em campo. Tudo prevendo uma grande, digamos assim, peça teatral para levar Donald Trump ao chilindró. O sonho de 11 entre 10 esquerdistas lá nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Isso parece que estava bem engatilhadinho, não acontecerá mais. Por quê? Essa é que é a pergunta. Bem, vamos objetivamente à notícia, que é importante. Ela foi dada em primeira mão pela Fox News, agora há pouco. Diz o seguinte: o juiz Juan Merchan decidiu adiar a sentença do ex-presidente Trump, no caso Nova York contra Trump, até depois da eleição presidencial de novembro. A data da sentença de Trump agora está marcada para 26 de novembro. A data original foi definida tinha sido para 18 de setembro. Aliás, 18 de setembro já seria uma segunda data. A primeira era em julho, mas aí o juiz achou que não tinha condições, então transferiu para agora, 18 de setembro, e agora então para novembro. Disse o juiz, tentou justificar: a confiança do público na integridade do nosso sistema judicial exige uma audiência de sentença totalmente focada no veredito do júri e na ponderação de fatores agravantes e atenuantes, livre de distração ou distorção. Bem, então o juiz está sugerindo o seguinte, que a sentença não poderia ter nenhum ruído externo quando proferida. Impossível, porque
todo mundo também está sabendo que a América está completamente dividida, entre duas bandas completamente opostas, a ponto de muitos dizerem que se Trump for condenado à prisão, haverá distúrbios seríssimos, até mesmo com possibilidade de guerra civil. Lei marcial, guerra civil, tudo isso. São comentários, claro, são comentários jorrando livremente na internet há muito tempo, porque, afinal de contas, Donald Trump foi levado às barras do tribunal por acusações completamente sem sentido e exóticas, para ser, claro, depois, posteriormente, tirado da corrida eleitoral, da corrida presidencial. Como há precedentes de que Trump tenha sido muitas e muitas vezes colocado de lado na preferência de órgãos públicos, por exemplo, como foi o caso de várias denúncias de contágios de votos que chegaram de madrugada pelo correio na eleição em que ele perdeu para Biden, é claro que os nervos dos republicanos estão à flor da pele. Mas, bem, o juiz Merchan sabia disso. E aí, qual é o problema, não é? Qual é o problema dos ruídos externos? Afinal, eles começaram a fustigar Donald Trump desde o primeiro dia de sua presidência. E isso culminaria, fecharia com chave de ouro agora, na condenação do loirão, não é mesmo? E eles estavam preparados para isso. Só que agora fica a pulguinha atrás da orelha. Eles estavam preparados até que ponto? Qual era o limite dessa história toda? Será que tem gente muito graúda que está deixando o barco dos democratas e, bem, tentando se agarrar de última hora na canoa de Donald Trump? Essa é a questão, canoa ou transatlântico? Bem, vejam só, há poucos dias, Mark Zuckerberg, que participou ativamente na propaganda pró-governo nesses últimos anos, também deu com a língua nos dentes. Disse que foi pressionado pelo governo para exercer censura. Ele estava bastante chateado com aquilo, né? Puxa vida, eu tenho que exercer censura, mas os culpados foram eles. Foi isso que disse Zuckerberg há poucos dias. Estranho, não? Muito estranho. Isso, claro, pode ter a ver também com a escolha de Donald Trump como vice. O vice de Trump é um militar, um ex-combatente de guerra, mas também um grande investidor, e um grande investidor ligado à indústria das Big Tech, ou as Big Tech, ao Vale do Silício e tudo mais, com livre trânsito nas casas, digamos assim, mais importantes do setor, como, por exemplo, a Microsoft, a Meta, entre outras, não é? Então, Donald Trump fez uma escolha realmente importante para ter um interlocutor junto a essa gente bem, digamos assim, influente na política norte-americana, como Mark Zuckerberg, não é? Então parece que a canoa de Trump não é tão canoa assim. Pode ser, sim, considerada um transatlântico, principalmente depois da escolha para vice. Mas tem mais, porque Kennedy, o Bob Kennedy, também está do lado de Donald Trump, e ele traz naturalmente o DNA dos bons democratas do passado, é o que dizem. Junto com o DNA dos bons democratas do passado, ele traz também investidores e muita gente, evidentemente, ligada ao Partido Democrata em vários estados importantes. Tudo isso está talvez influenciando na decisão de prender Donald Trump. Não, parece que não temos força para fazer isso agora. Vamos adiar, quem sabe ele perca, né? Quem sabe ele perca, daí fica mais fácil. Mas tem também o negócio do Vladimir Putin, que muita gente diz, né, que ele foi um gênio, porque ao se dizer contra Trump, ele estaria fazendo uma jogada assim do tipo mestre do xadrez. Já que acusam a Rússia de ser pró-Trump, eu estou dizendo que não, nós somos
pró-Biden. Então, a genialidade aqui é que você acredite que o meu não é o meu sim e o meu sim é o meu não. E aí os brasileiros acham que são gênios por terem descoberto a sacada de Putin. Ora, os americanos também não são tão bobos assim, e eles perceberam que Putin não precisaria fazer nenhuma força para apoiar Donald Trump. Se quisesse realmente apoiar Donald Trump, ele não precisaria nenhum artifício. Bastaria dizer o seguinte: quem votar em Biden está votando para a guerra, quem votar em Kamala Harris está votando numa América que continuará tentando dar as cartas no mundo e ignorando a nossa força aqui. Mas ele fez o contrário. Ele disse o seguinte: olha, eu apoio Joe Biden, apoio Kamala, que todo mundo pensa que são meus inimigos, porque na verdade eu os prefiro. Sim, eu não quero uma América forte que venha depois de arrumar a casa internamente, nos colocar novos empecilhos, novas sanções, porque afinal Donald Trump não é da minha turma. É verdade, a minha turma é esse pessoal que está aí. Então, meus queridos amigos, essa história de que ele olhou para um lado e jogou a bola para o outro, isso é conversa para amadores. Os bons entendedores da política percebem que Putin está dando um recado ao grande eleitorado russo nos Estados Unidos. Olha aqui, se nós queremos derrotar os Estados Unidos definitivamente, temos que ser parceiros daqueles que lá dentro pensam a mesma coisa. Porque eu vou interromper o meu inimigo enquanto ele está se destruindo. Perceberam? É tão difícil de entender. É claro que para Putin é melhor estar unido àqueles que têm a vocação socialista por natureza do que aquele que de repente vem de um mundo capitalista cheio de medalhas e vitórias, não é mesmo? É fácil entender. Se Biden e sua camarilha querem destruir os Estados Unidos, por que Putin pediria isso? É tão difícil de entender. Claro que não. Bem, mas enfim, a decisão do juiz Juan Merchan realmente dará muito pano para a manga. Nós ainda não sabemos o que está em jogo, mas isso configura, sim, ou pelo menos parece ser um longo passo atrás. Opa! Os globalistas deram uma recuada. Por quê? É isso que tentaremos responder nos próximos dias. Quem sabe nas próximas semanas? Porque não será muito fácil, não. É preciso cavar muito fundo para entender a decisão do juiz Juan Merchan. Até depois, se Deus quiser.